A infância de Fernando Pessoa é abalada por acontecimentos trágicos. Um mês depois de fazer 5 anos, o pai morre-lhe vítima de tuberculose. 6 meses depois morre o irmão Jorge, com apenas 1 ano de idade. Maria Madalena vê-se obrigada a vender parte do património e a mudar-se com a família para um andar mais pequeno. Para Fernando Pessoa, esta será a primeira de várias mudanças de casa em casa. O jovem passa a viver com a mãe e com a avó Dionísia, que sofre de perturbações mentais. Durante toda a vida, o escritor teve medo de herdar a loucura desta avó. Os meus pensamentos são, em alguns momentos, de tal natureza que me sinto a enlouquecer. O que a sua profundidade significa não sei, nem tenho coragem para saber. Fico louco só de pensar neles. Fernando Pessoa não viverá nesta casa muito tempo. Um acontecimento muda radicalmente a vida da criança. 1 ano após a morte do marido, Maria Madalena enamora-se de João Miguel Rosa, oficial da Marinha, que meses depois viaja para Moçambique, onde fica a trabalhar. O receio da eventual partida da mãe deve ter levado Fernando, com apenas 7 anos, a tentar comover a mãe com o seu talento. É o primeiro verso conhecido, escrito por Fernando Pessoa. À minha querida mamã, eis que aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. A criança compara o amor à mãe com o amor à pátria, a uma nação, um país, uma devoção que nele durará uma vida. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português. Do mar, e nós em ti, nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Em 1896, Maria Madalena embarca rumo a Durban, na altura, uma colónia britânica, o Natal, hoje África do Sul. E é no Natal que o comandante João Miguel Rosa, com quem casa por procuração, é cônsul de Portugal. Com Maria Madalena viaja o único filho, Fernando. Pessoa vai viver com a mãe, o padrasto e os irmãos que sucessivamente irão nascer. Ao todo serão 5, dos quais sobreviverão apenas 3. Imaginemos Fernando Pessoa numa colónia em África, com um modelo pioneiro de sociedade e um modo de vida muito diferente do de Lisboa. Imagine-se a capacidade de adaptação a uma nova língua, a uma nova vida social e familiar. Apesar do ambiente feliz, de participar em brincadeiras com os irmãos, não consta que tivesse feito grandes amizades com os colegas da escola. E, de certo, detesta as atividades desportivas. Prefere ficar a ler, a escrever e a sonhar. É um jovem concentrado nos estudos e na descoberta da literatura inglesa. Shakespeare, Byron, Keats, Dickens, Carlyle, Milton. O seu mundo são os livros. Fernando Pessoa escreve muito, escreve sempre. É nesta época que surgem os primeiros heterónimos, Charles Robert Anon e Alexander Serge, com quem chega a corresponder-se sempre em inglês e que deixa quase 200 poemas e vários textos em prosa. Para Alexander Serge, Pessoa chega a fazer cartões de apresentação. Concluída a instrução primária num colégio de freiras irlandesas, destaca-se na Durban High School como um dos melhores alunos. Faz 4 anos letivos em pouco mais de 2 anos. Entretanto, frequenta uma escola comercial onde certamente aprende aquela que virá a ser a sua única profissão. No exame de admissão à Universidade do Cabo,
entre quase 900 candidatos, ganha o prémio Rainha Vitória para o melhor ensaio inglês. Fernando Pessoa tem apenas 15 anos. Esta universidade, Cape Hope, Cabo da Boa Esperança, ou o nosso histórico e bem conhecido Cabo das Tormentas, não tinha verdadeiros alunos nem verdadeiros cursos. Fazia exames e passava certificados. A meta de Fernando Pessoa era candidatar-se, depois da sua educação inglesa, a uma das grandes universidades inglesas, Cambridge ou Oxford. E para isso precisava de uma bolsa. Apesar de obter a melhor nota da candidatura, a bolsa é-lhe negada. E porquê? Por causa de uma regra burocrática. Pessoa não tinha frequentado nos últimos 4 anos uma escola inglesa. Apesar de viver na colónia inglesa do Natal, Pessoa tinha interrompido os estudos na Durban High School para regressar a Lisboa com a família durante 1 ano. E depois do regresso a Durban, Pessoa ingressara na Commercial School. Por esta razão, Pessoa não foi para a Inglaterra. Mas é irresistível pensarmos o que teria acontecido se tivesse ido para Cambridge ou para Oxford. Provavelmente, Pessoa seria hoje um dos fundadores do cânon modernista inglês ou anglo-saxónico, a par de T.S. Eliot e Ezra Pound. Estiver em Portugal, em visita à família, e foi este simples facto que nos trouxe o jovem Fernando Pessoa de volta. Fernando Pessoa desembarca em Lisboa para não mais sair de Portugal e raramente sair da sua cidade. Lisboa tem o que precisa, tem o Tejo e tem tudo. E Pessoa torna-se definitivamente português. Durante os primeiros tempos em Lisboa, frequenta o curso superior de letras e desiste passados 2 anos, sem qualquer aproveitamento. O ensino não estava à altura de um Fernando Pessoa habituado a desafios maiores e a uma aprendizagem mais rigorosa e menos provinciana. Tenta compensar a desilusão com a leitura de filósofos gregos, alemães, a leitura de psicologia, teologia, história, literatura francesa. Uma característica quase mortal é o interesse por vários assuntos. Faz diários de leituras onde registra as obras lidas. E escreve, claro, escreve sempre. Mas estes primeiros anos em Lisboa são ainda de escrita em inglês e em francês, raramente em português. Como é natural, dá a ter passado uma adolescência a refletir, a raciocinar e a criar em inglês, a língua que foi durante anos a sua matriz. Falhada a universidade, o jovem Pessoa tem de encontrar meios de subsistência. A tipografia Ibis, que abre com algum dinheiro herdado da avó Dionísia, é um fracasso. A empresa não chega a durar 1 ano. Os negócios não são o forte de Fernando Pessoa. Ideias não lhe faltavam, mas a prioridade é a escrita, a obra, tornar-se um escritor reconhecido, tornar-se o maior escritor. Começa então a trabalhar como correspondente estrangeiro, empregado de escritório, a redigir e a traduzir cartas comerciais em inglês e francês. E esta é a sua profissão. A designação mais própria será tradutor. A mais exata, a de correspondente estrangeiro em casas comerciais. O ser poeta e escritor não constitui profissão, mas vocação. Rua dos Douradores, como no poema. Muito deve ter Fernando Pessoa caminhado e sonhado por estas ruas da Baixa, onde trabalhou durante a sua vida profissional em mais de 20 empresas, quase sempre em regime livre, porque ele escolhia os trabalhos e os empregos que não lhe ocupassem os dias inteiros. Precisava de tempo para escrever. O último patrão, Moitinho de Almeida, patrão e amigo, deixava-o utilizar o escritório como oficina de escrita. E Pessoa parece que gostava de escrever de pé e durante a noite. Eis a rotina diária de Pessoa. Trabalhar como empregado comercial durante alguns dias da semana e à noite escrever sem parar, como se de uma urgência se tratasse. Uma questão de vida ou de morte, uma questão de sobrevivência.
Sem escrever, Pessoa não poderia, não saberia viver. Compulsivo, escreve nos escritórios, em cafés, em casa. A necessidade de escrever é imperiosa e a construção da obra, idealizada, o único objetivo.